Dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Ney Costa, professor da disciplina do ensino religioso, e que por ocasião da nossa continuidade sobre o nosso conteúdo neste segundo período do segundo bimestre de atividades em 2021, venho até vocês para falar um pouco, ainda que de maneira resumida nesta pequena videoaula, de um tópico do nosso conteúdo. O nosso conteúdo, de uma maneira mais ampla, diz respeito sobre uma grande questão que incomoda e que suscita várias respostas diferentes, considerando que nós dispomos mais ou menos com 3 categorias de conhecimentos: o conhecimento mitológico, que é baseado pela fé, o conhecimento filosófico, que é baseado pela razão, e o conhecimento científico, baseado pela razão e experimentação. Nós podemos observar a existência de muitas respostas sobre a referida questão: qual o sentido da vida? Pois bem, o subtópico dessa grande pergunta versa sobre a questão da filosofia, né? Sobretudo na filosofia que é classificada como a filosofia da desesperança. O nosso texto, que tenta trazer uma resposta sobre essa questão, começa dizendo assim: quem são os filósofos? Os filósofos são aqueles que apostam sua confiança em entender o funcionamento do mundo e das pessoas a partir do exercício permanente da inteligência e racionalidade humana. Quero fazer aqui uma breve pausa para fazer menção de um pouco desse tipo de conhecimento que é o filosófico. Considerando que o conhecimento religioso baseia-se na fé e que por conta disso também está conectado com as ditas leis divinas ou revelações divinas, o conhecimento filosófico, por sua vez, é o puro exercício do raciocínio lógico humano, que a partir das observações que os seres humanos fazem do mundo, do comportamento das pessoas, do comportamento da natureza, a partir disso conseguem emitir resultados, né, tirar conclusões do que está acontecendo. Dentro desse contexto, os filósofos recebem esse nome exatamente porque possuem uma clara disposição e um claro estado de afinidade com a sabedoria. Mas essa sabedoria é aquela que é produzida pelo ser humano, não é aquela dada, né, pelas religiões. O texto diz assim: quem são os filósofos? São esses indivíduos cujo trabalho está em entender o mundo em que se vive, entender a vida que se vive e, obviamente, através da sua observação, dos seus raciocínios, de toda uma metodologia que se serviram durante todo o decorrer da história aos filósofos. Segue o texto dizendo: vários filósofos foram responsáveis por essas ideias sobre o nada e a desesperança. O principal deles foi Arthur Schopenhauer, de 1788 a 1860, que afirmou que os seres humanos têm 2 inimigos difíceis de serem superados, vencidos. Quem são esses 2 inimigos? Segundo Schopenhauer, a dor e o sofrimento. Segundo o filósofo, o verdadeiro sentido da vida são exatamente esses: a dor e o sofrimento. Os seres humanos vivem abandonados em si mesmos, na incerteza profunda do que acontecerá, né? Ansiosos e medrosos das coisas, cercados de ameaças terríveis. Tá? Então, a concepção e o pensamento de Schopenhauer acerca do sentido da nossa existência. É importante, uma vez mais, repensar sobre essa pergunta. Quando eu estou perguntando, quando alguém pergunta qual o sentido da vida, esta pessoa está perguntando sobre o porquê existimos, sobre para que existimos. Preste atenção. Se uma faca existe com o objetivo de cortar, né? Se ela não corta, ela está fora do seu sentido de existência. Se uma caneta ela é elaborada, pensada e construída para escrever, se ela não escreve, ela está na contramão do seu próprio sentido de existir. Se uma faca não corta, para que serve? Ela realmente está, de certa forma, distante do seu propósito de existência. Então, o ser humano, nós existimos para quê? Por quê? Então, essa pergunta ela tem várias respostas. A resposta das religiões,
a resposta da filosofia e a resposta da ciência. Nesse exato momento, nós estamos diante de um homem, de um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, que diz, olha, nós existimos apenas e tão somente para a dor e o sofrimento. Com alguns raros momentos de felicidade e alegria, o que marca a existência humana é a dor e o sofrimento. O texto segue dizendo o seguinte: para Schopenhauer, podemos amenizar as dores da vida de 3 formas. Primeiro, por meio da experiência artística, que nos permita escapar do mundo, sair do tempo e entrar numa outra dimensão, libertando-nos dos males da existência. Quando Schopenhauer fala que a experiência artística nos ajuda a lidar com a nossa realidade, ele não está de certo modo errado. Quando nós assistimos uma novela, um filme, escutamos uma música, de fato, passamos a viver uma vida, de certo modo, imaginativa, uma vida romântica, ideal. Quando nós assistimos um filme como Os Vingadores, né, onde seres superpoderosos, nós de fato saímos da vida real, né, e vamos para uma vida de ficção, né, de pura imaginação. É claro que com alguns trechos de realidade, mas no geral a experiência artística, segundo o pensamento de Schopenhauer, diz respeito a uma fuga da nossa realidade. Para relaxar da vida, algumas pessoas consomem uma bebida alcoólica, algumas pessoas procuram na comida, algumas pessoas procuram no lazer, nas danças, as pessoas procuram em alguma experiência artística, né, a fuga da sua situação de dor e de sofrimento. O segundo a segunda forma das 3 é o assistencialismo autopiedoso. O que o texto diz? Olhando e procurando ajudar fraternalmente as dores dos nossos semelhantes, esqueceríamos das nossas próprias dores. Olha para onde vai o pensamento de Schopenhauer. Ele diz que dentro do contexto das nossas dificuldades, dilemas, situações adversas, uma das formas de sairmos, de melhor lidarmos é ajudando o semelhante. Porque no momento em que você, por exemplo, você está passando o seu desemprego, você está passando a sua desilusão amorosa, a sua falta de recursos financeiros, mas de qualquer maneira, quando você ajuda alguém, você esquece um pouco de você mesmo e passa, de certa maneira, a apontar a sua atenção para a situação de outra pessoa, que também está precisando da sua ajuda, que está precisando de ajuda. Então Schopenhauer estabelece a experiência artística e a ajuda, o assistencialismo autopiedoso, como uma maneira de lidar com a dura realidade, né, de se viver uma vida de dor e de sofrimento. Segundo Schopenhauer, a vida humana tem esse objetivo, só sofrimento e somente a dor. O terceiro e último argumento, né, proposta de Schopenhauer diz o seguinte: pelo desprendimento e conformismo. Vejamos, vivendo uma vida de poucas necessidades, sem desejos de poder ou riquezas, e assumindo voluntariamente a pobreza e vencendo a vontade de viver. Então, o que a gente pode entender desta maneira? Segundo Schopenhauer, que o desprendimento, o conformismo... Veja bem, existem pessoas que vivem uma vida de dor e de sofrimento. Por si só, a vida é um grande desafio. Há quem dizia aí, os antigos, que a vida é dura para todo mundo, tanto para quem é duro na queda, como para quem é mole na queda. A vida é dura para quem é guerreiro e a vida é dura para quem é covarde. A vida é dura para quem é firme e forte, a vida é dura para quem é devagar e fraco. Então a vida é dura para todo mundo, porém, né, uma maneira de lidar com as dificuldades da própria vida é não estabelecer limites tão elevados. Existem pessoas, segundo Schopenhauer, que sofrem exatamente porque estão sonhando muito alto demais. E ao invés de sonhar alto demais, que elas optem por um caminho mais realista. Qual é o caminho? Desprender-se de grandes conquistas, né? E outra forma, o conformismo com a realidade que nos cerca. Segundo ele, não adianta sonhar tão alto, né? A vida vai estar repleta de muita, vamos dizer assim, de muita decepção, de muita frustração, e quanto mais você se der conta desse fato, melhor será o seu, podemos dizer assim, a sua carreira, né? O curso da sua vida, né? Porque você, ao invés de sonhar de uma maneira tão difícil de coisas, é melhor, como se diz por aí, é melhor deixar rolar.
Segundo, percebam, tudo que está sendo dito aqui não é, na verdade, a opinião pessoal minha de professor. É o pensamento de Arthur Schopenhauer sobre a pergunta: qual o sentido da vida? Essa filosofia, ela foi intitulada na época como a filosofia não da esperança, como diz o próprio texto, como a filosofia da desesperança. Ok, aqui encerramos, né, o conteúdo do nosso bimestre, aliás, o conteúdo do nosso segunda atividade desse segundo bimestre de 2021, e eu desejo que vocês levem a sério, estudem. Essa grande questão sobre o qual o sentido da vida, ela não termina somente aqui. Não termina com essa abordagem de Schopenhauer ou com a abordagem de uma, duas, não. Existe muito a ser dito, há muito que já foi dito sobre isso, e nos cabe procurar esse conhecimento, de modo que nós possamos também participar dessa questão também com a nossa própria forma de pensar, com a nossa própria opinião ou com a nossa maneira de entender a realidade. Um forte abraço, bons estudos e não desistam nunca, né? Sempre haverão situações difíceis e elas também darão lugar a situações menos complicadas. A vida tem isso. Ela é composta de constantes dificuldades e de constantes alegrias. Isso aí sempre foi desse jeito. Forte abraço a todos. Aqui quem vos falou foi o professor Ney Costa, do Ensino Religioso. Forte abraço a todos. Até mais. Até a próxima.